Fala galera, aqui é o professor Rafael. Tava meio ausente aí nos vídeos, peço desculpa para vocês. É, Tive um problema de saúde, a minha esposa fez uma operação, né? Tá tudo bem com ela. E eu tive um problema de saúde com a minha costa, né? Muito tempo sentado, minha cadeira anterior quebrou. Uma cadeira. Eu fui protelando, né? Colocando travesseiros, só que a gente sabe que isso é muito ruim. E aí eu machuquei, dei uma machucada nas minhas costas, mas já tô me tratando aí, já tô melhor. Comprei uma outra cadeira aqui, mais confortável. Tô aqui voltando os vídeos, né? O trabalho não para, né? Eu fazia o trabalho sentado, deitado, em pé, mas os vídeos eu dei uma parada. Tô voltando aí, tá? Vamos lá, essa é uma notícia um pouco já antiga, porque eu selecionei ela para gravar antes de operação, antes de tudo. É 19 do 11, né? Eu entrei em contato mais ou menos 20, 21 do 11. E fala sobre alunos que protestam em colégio na Bahia após a professora ser chamada a depor por doutrinação feminista, né? E nunca impôs nada a gente a fala da aluna, né? Vamos analisar o que foi essa doutrinação feminista, tá? Vamos lá. Tem aqui a fala da aluna, o link da. Vocês podem encontrar aí pelo próprio acesso, né? Tem aqui o link da aluna, né? Mas vamos fazer uma breve leitura aqui, né? Um grupo de estudantes do Colégio Estadual Tales de Azevedo, Salvador, fez um protesto, né, para defender a professora de filosofia, pois foi acusada de doutrinação feminista e conteúdo de cunho esquerdista. O caso foi registrado na Delegacia de Repressão ao Crime contra a Criança. A professora passou mal, né? Eu li a matéria na época, li ontem à noite. A adolescente teria sido hostilizada e pedir participatividade sob consentimento da professora. Isso aqui é uma coisa que tem que se investigar, né? O professor não deveria fazer isso. Está aqui passando a matéria, mas se quiser assistir depois, fica à vontade. Tá. Os manifestantes disseram que uma das colegas não queria que o tema fosse discutido em sala de aula. A professora então pediu que a garota se retirasse da sala, né? Mais uma vez, isso tem que ser investigado. Mas isso aqui é uma coisa que me chama muito a atenção. A professora estava conversando numa aula sobre iluminismo e a aluna não gostou, acabou processando a professora por pura ideologia política. Não queria que a professora falasse sobre esse tema, mas a professora pediu que ela retirasse da sala para não gerar outras confusões. Ela se estressou e acabou gerando toda essa polêmica, disse uma das alunas. Ah, os estudantes informaram que a professora nunca impôs ideologias ou induziu alunos a concordarem com posicionamentos políticos, declararam que apoiam a maneira com que ela conduz o trabalho e fizeram o ato para que se sinta acolhida pela classe estudantil. Aí fala a aluna lá, né? Acho que essa aluna que está falando aqui do lado, né? Estamos com a professora, sou aluna dela desde 2018 e ela não tem esse comportamento. Nunca impôs nada para a gente, nunca tentou fazer com que sua ideologia fosse a mesma da nossa. Sempre deixou a gente muito aberto com a liberdade de expressão. A gente está aqui para que ela se sinta amada e a gente não apoia o que essa aluna e a mãe dela fizeram. Enfim, né? E aí teve ameaça, e aí o colégio se posicionou e as secretarias se posicionaram a favor, né? Da professora, que ó, a LDB ela, assegura o respeito à liberdade e ao preço da tolerância, além de garantir o livre exercício da docência, né? É a professora Gil, nós estamos com o Gil. Vamos lá, algumas questões aqui que eu gostaria de destacar, né? Primeira questão, pessoal. Hoje em dia no Brasil, as pessoas em geral não sabem o que é ideologia. O que elas pensam? Elas pensam que a manifestação do que ela não concorda é ideologia e o que ela concorda é realidade. Mas esse é um dos fenômenos um dos fenômenos não, uma das funcionalidades é como a ideologia funciona. A ideologia que não é a realidade, ela aponta o quê? Que o que você acredita é real e o que os outros acreditam é falso. Tá? Então, ideologia é isso. Então, quando uma mãe, uma criança, a mãe, né? Porque a criança está ali
de certa forma, recebendo isso e reproduzindo isso, né? Ou tendo uma visão enviesada de um mundo. Quando a mãe e a criança elas pegam e falam, isso é ideológico, ela está querendo dizer, isso não é a minha ideologia, talvez, né? E essa é uma visão de mundo que eu não concordo. Eu penso que todas as visões de mundo, quando a gente fala de crianças, com muito cuidado, tá? Eu já dei aula para crianças e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas eu penso que todas as ideologias elas devem ser colocadas à mesa, porque nenhuma delas é real, né? O socialismo ele tem todos os seus defeitos, o capitalismo tem todos os seus defeitos, né? As ideologias têm todos os seus defeitos. Se a gente pegar, e é muito perigoso a gente buscar, como hoje tem sido buscado no Brasil, buscar uma educação que preze apenas por uma ideologia. Aí você cria aquelas bolhas, né? Gente mentindo de um lado, gente mentindo do outro, né? E criando aí violência, né? E arrogância e ignorância, tá? Eu vou dar só um exemplo aqui antes de eu voltar para o debate. Nesse caso aqui, a professora, a mãe e a aluna estavam reclamando do iluminismo. Iluminismo. Provavelmente a mãe não sabe o que é iluminismo e a criança também não sabe o que é iluminismo, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui era um texto que eu estava lendo, né, para escrever um material sobre educação, né? E falando sobre iluminismo, falando sobre correntes pedagógicas que surgiram dentro das perspectivas sociais, né? A época, falando da transformação do capitalismo a entrada do capitalismo no mundo, né? Superando o feudalismo e a organização da nobreza, né? O grande poder da igreja, tudo aquilo que a gente estudou na escola, né? À época, desencadearam-se novas formas de pensar, entre elas o iluminismo, movimento típico da metade da segunda metade do século XVIII, que defendia valores fundamentais da classe burguesa. Tomar um café. Opa, deixa eu só tirar o som disso aqui. Desculpa aí, pessoal. Fundamentais da classe burguesa: igualdade jurídica, tolerância religiosa, liberdade pessoal e social e propriedade privada. Dentre os estudiosos que contribuíram, Voltaire, Diderot, Alembert, esse Alembert, né, está com uma falha na minha formação, nunca li, Adam Smith, que é o pai do liberalismo, né, e Emmanuel Kant. Tá? Provavelmente eu estava falando disso aqui e depois fui falar de teoria crítica, eu não lembro. Foi um texto bem grande que eu escrevi e terminei algumas semanas atrás. Ou foi semana passada, enfim, não importa. Mas qual é a grande questão aqui que nós temos, né? Nós temos uma professora que, está seguindo uma diretriz curricular. Isso é uma coisa muito importante para eu dizer para vocês e muitas pessoas não sabem. O professor não chega lá e fala assim, eu vou falar disso aqui porque eu quero. Se o professor faz isso, a secretaria escolar, a direção escolar, a secretaria pedagógica está falhando, né? O professor ele ensina dentro de um currículo. E pais e alunos, e aí tem que ver se o pai está participando mais do grupo do WhatsApp ou mais do grupo da escola, pais e alunos têm que cobrar o professor que ele cumpra todo o currículo, porque aquele currículo será cobrado no Enem, será cobrado na faculdade, será cobrado na vida profissional do seu filho, tá? Então, esse é a primeira questão. O professor não ensina livremente. Segunda coisa, a definição do que é esquerda e direita, do que é ideologia, do que é real, está muito confuso. Vejam, a professora estava falando do iluminismo, que nasce dentro da burguesia. Foi o movimento intelectual que fundamentou ações sociais da burguesia e a ascensão do capitalismo, né, em alguns lugares. Muito provavelmente, essa professora não estava na aula, né? Gostaria de estar. Ela falou sobre o direito das mulheres. Muito provavelmente, né? Mas você falar de direito das mulheres, né? Que é um pensamento que surge, né? Se nós temos igualdade jurídica, liberdade, né? São coisas do liberalismo, são coisas da direita, valores da direita.
as mulheres, movimentos de mulheres, que não tinham esse nome feminista na época, movimento de mulheres se utilizam dessa ideia para buscar seus direitos. Aí isso é comunismo, isso é socialismo. Importante pensar que essa ideia de socialismo, de capitalismo, né, o socialismo ele surge como uma contraposição ao capitalismo, mas ambas as ideias eram muito rudimentares, elas não estavam indo em conflito. E você pegar, é muito perigoso quando você coloca todos os direitos individuais das pessoas, né, as liberdades, e você coloca como se os direitos e as liberdades se colocam como se isso fosse comunismo, esquerdismo, sei lá o quê. Isso é muito perigoso, porque olha só, vou pegar esse exemplo. No final, a mãe e a filha, elas estão lutando contra os direitos delas. No final de tudo, né? Ao passo que elas poderiam defender, né? Poderia dialogar com a professora e perguntar: professora, qual foi a sua visão disso? A professora ia dizer. Aí a mãe poderia responder: mas a senhora poderia falar também, não sei se a mãe tem essa capacidade, esse conhecimento, a senhora poderia defender também autoras ou autores liberais? Defender não, apresentar, na verdade é apresentar. E aí pronto, resolvia tudo, né? Eu fiz isso, eu tenho feito esse movimento desde a minha, só para encerrar, desde a minha dissertação do mestrado, onde eu trago autores liberais para debater com autores de esquerda, e tenho feito isso em todos os lugares que eu posso. Todos os lugares que eu posso, né? Justamente para que as pessoas entendam que esse radicalismo que a gente está vivendo hoje em dia não tem a ver com direita ou com esquerda, mas tem a ver com radicalismo, tem a ver com fundamentalismo político, né? E não tem nada a ver com liberdade e direito, tá? Então, assim, quando eu defendo ideias, na verdade, quando eu defendo pessoas extremos, ao invés de defender ideias e o diálogo, eu estou indo ao contrário, eu estou indo contra os meus direitos. Porque se aquela pessoa que eu defendo, ela tira os meus direitos, eu vou ter que continuar defendendo ela, né? Então é muito importante a gente pensar que o que a gente está querendo atacar. Uma professora, ela foi atacada por defender o liberalismo, que muito provavelmente estava na grade dela, no currículo dela, ela era obrigada a trabalhar praticamente, né? Isso cai em vestibular, cai em Enem. Então, assim, se o aluno não concorda, ele precisa, né? E ele pode falar com o pai dele, mas o diálogo é outro. Eu penso que o diálogo é outro. Então é isso, eu acho que é diálogo. Eu não estava na aula, só para encerrar mesmo, eu não estava na aula, eu falo isso para todos os meus alunos, eu defendo o seu direito total de se manifestar. Se você não quer se manifestar para mim, se manifeste na ouvidoria, se manifeste com a coordenação, me chame para conversar. Eu penso que o diálogo ele é importante. Professor, eu não concordo com isso que o senhor disse, eu não queria dizer lá na sala, porque eu penso que, enfim, os outros alunos estavam concordando com o senhor. Beleza, vamos dialogar. Você quer conversar comigo, né? No caso da gravação do remoto, a gente abre uma sala, eu e você, e quem concorda com você, a gente grava isso para deixar registrado, né? Porque é um momento pedagógico, e a gente conversa. E, cara, eu tenho toda mobilidade para ouvir as pessoas, né? E eu penso que é isso, acho que está faltando isso, as pessoas dialogarem. Eu não concordo com o senhor. Tá, mas me mostre por que você não concorda. E aí, às vezes, o aluno ele pensa, né? Aí junta argumentos e pronto, isso para mim já é aprendizado. Se ele juntou argumentos que estão além das redes sociais, né? Isso eu estou falando de direita e de esquerda. Se ele juntou argumentos que estão além das redes sociais para construir uma compreensão, eu já ganhei meu dia. Beleza, é isso. E aí, se você tiver outra dúvida, vamos conversar. E a gente vai conversando. Porque se esse aluno aprender a juntar argumentos que estão fora da bolha dele, que estão, na verdade, dentro de fundamentos científicos como esse, né, já tá bom. Nós já estamos indo contra a esse extremismo que está se colocando no Brasil. Pessoal, é isso. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, ajuda a gente aí, te dê uma sumida. Geralmente quando a gente some, o YouTube ele entrega menos nossos vídeos, né? A gente estava vindo numa crescente bem legal, mas
É a vida. E é isso. Até a próxima. Obrigado.